Hoje eu estava me lembrando aqui de quando eu era apenas um adolescente. Éramos um grupo de 15 pessoas e nós frequentávamos uma religião que tinha culto às quartas, aos sábados e aos domingos. E éramos um grupo de 15 e a gente ia de cidade em cidade, um grupo grande, para ir para a igreja. E dois deste grupo escolheram estudar a Bíblia com outra religião. E com 3 meses que eles já estavam estudando com essa religião, resolveram sair da igreja. E isso caiu nos ouvidos do pastor e da liderança. Então, certo dia, quando eu estava na casa desse amigo, estávamos justamente falando sobre a Bíblia. Quando o pastor bateu na porta e deu boa tarde, e eles mandaram entrar. Isso era por volta de 5 horas da tarde. Então o pastor disse: Nós soubemos que vocês estão estudando com outra religião e não estão mais frequentando a igreja. O que está acontecendo? Qual a dúvida de vocês? Então esse meu colega disse: Olha, pastor, nós estamos sim estudando e aprendemos com estas pessoas de que Jesus Cristo não é o próprio Deus. Aí o pastor mandou ele abrir a Bíblia em João 1:1, bem conhecido, né? E leu para ele, onde diz que no princípio era o verbo estava e o verbo era Deus. Aí ele diz: Você está vendo como o verbo era Deus? Ele mandou o pastor abrir 1 Coríntios 15, onde diz que o domínio e autoridade sobre todas as coisas foram entregues a Jesus Cristo por seu Pai. Mas chegará o tempo em que Jesus Cristo entregará de volta o seu reino ao seu Deus e Pai. Então ele diz: Pastor, se a Bíblia não se contradiz, por que que aqui está dizendo que Jesus recebeu de Deus autoridade e que ele vai entregar de volta a Deus? O pastor olhou para ele e disse: Eu tenho faculdade há muitos anos e vocês são analfabetos e querem ensinar a mim que sou um homem formado. Então o pastor fechou a Bíblia e foi embora e nunca mais voltou. E eu, mesmo sendo apenas um adolescente, deu para ver que o pastor não tinha argumentos para discordar da Bíblia. Porque se ele fosse discordar, ele estava discordando da palavra de Deus. Então, o certo que ele fez, achou melhor, foi correr dali naquele momento, porque não tinha argumento para discordar do texto. E embora eu sendo na época apenas um adolescente, eu vi que ali não era o meu local, pois ali não havia a verdade que eles tanto afirmavam ter. Então, muitas das vezes a verdade anda batendo de porta em porta, tanto aos domingos ou na semana, à noite, à tarde, de manhãzinha, e as pessoas estão ignorando esta verdade que bate de porta em porta. Então, ou as pessoas são orgulhosos ao ponto de não darem ouvido à verdade, ou então simplesmente não amam a verdade. O conselho que eu dou é: examine as escrituras quando aqueles que passam em suas portas tiverem naquela ocasião. Façam perguntas dentro da Bíblia e eu garanto que eles terão as respostas da parte de Deus para aqueles que amam a verdade.